Olá, sejam muito bem-vindos ao novo quadro de entrevistas aqui do escritório Direito e Saúde. Este espaço foi criado para trazer temas importantes, unindo o direito previdenciário com temas que impactam diretamente a vida das pessoas. Estamos concluindo o mês de setembro, marcado pela campanha Setembro Amarelo. No entanto, é importante ressaltar que os cuidados devem permanecer ao longo do ano. Questões emocionais, como a depressão, ela atinge não só o pessoal, como também o profissional, e em alguns casos tendo que se afastar do trabalho. E para falar sobre esse tema tão importante, convidamos a doutora Valdenice Guimarães, psicóloga aqui de Arapiraca, que vai explicar melhor sobre a saúde psicológica e como ela interfere no ambiente de trabalho. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer tê-la aqui conosco. O prazer é meu, Jéssica. Muito obrigada pelo convite. Fiquei de fato envaidecida, porque eu sei da sua competência, da sua preocupação em fazer o melhor para os seus clientes. E a gente sabe que psicologia e direito são parceiros, a gente consegue auxiliar. Então, eu fico de fato muito feliz, muito envaidecida. Obrigada de verdade. Imagina. Eu já começo perguntando: o que é depressão e quais são os sinais de alerta que as pessoas e familiares devem observar? Em relação à depressão, na verdade, a gente pode pontuar sobre dois aspectos. Um aspecto comportamental e outro aspecto neurológico. Em relação ao aspecto comportamental, nós vamos observar numa pessoa depressiva um isolamento maior. Isso acontece porque essa pessoa tem um déficit comportamental. Esse déficit comportamental vai fazer com que, diante de algumas situações aversivas, ela não saiba o que fazer, ela não tem repertório, na verdade, para uma adaptação melhor ao ambiente, e quando esse ambiente está aversivo, ela paralisa, porque ela não sabe o que fazer. Esse é um ponto. Outro ponto é em termos neurologicamente falando. O que seria depressão em termos neurológicos? Está presente na depressão três hormônios, basicamente três. Tem outros, mas eu vou enfatizar esses três, que é a dopamina, que é o hormônio do bem-estar, o hormônio da felicidade, o hormônio da alegria. Na ausência desse hormônio, a pessoa fica de fato apática, fica triste. O outro hormônio é a serotonina, que é um hormônio que deixa você em alerta, que deixa você observando as coisas e sabendo como lidar com o ambiente. É um hormônio que dá proteção porque é sinal de sobrevivência. O outro hormônio é a norepinefrina, que ela dá para você, melhor dizendo, respostas rápidas. Acontece alguma coisa no ambiente e você consegue responder de modo rápido até para se proteger. Na ausência desses três hormônios, de fato, a pessoa fica depressiva. Se instala o que nós chamamos na análise de comportamento desamparo aprendido. Então, essa pessoa, sem esses hormônios produzidos, ela vai ficar muito mais triste, isolada, não vai quer fugir da área social, ela não gosta de gente perto dela, ela não gosta de conversar, ela não gosta nem que a luz se acenda, ela fica quietinha, isolada, isso é muito ruim. Quais os sinais, né? Quais os principais sinais? Tem alguns, mas o principal sinal para mim diferentemente do que as pessoas pensam, depressão não é uma tristeza. Porque tristeza todo mundo tem na vida. Quando você passa por uma dificuldade, você fica triste. Isso criança, adolescente e adulto. Então, depressão não é em si uma tristeza. Depressão é algo muito mais forte. É um desânimo, é aquela vontade de sumir, sabe? É uma falta de perspectiva de vida. É você olhar para a vida e não ter vontade de continuar. Isso é tão sério que depressão é uma das patologias que podem levar ao suicídio. E por isso que é importante os familiares observarem isso, porque a pessoa que está depressiva não é porque ela quer. A gente vai sempre observar o que é que está acontecendo no seu entorno, principalmente se falando na profissão. A pessoa estando
trabalhando, a pessoa estando produtiva e ao primeiro sinal ela deixa de ser tão produtiva assim, algo precisa ser investigado, porque algo não está bem com ela. Perfeito. Como a depressão pode impactar a vida profissional de uma pessoa? A depressão, quando ela é profunda, porque segundo o CID-10, tem alguns tipos de depressão. Tem a depressão leve, tem a depressão moderada e tem a depressão severa. Então, a depender do nível da depressão, essa pessoa, de fato, ela será uma pessoa improdutiva. E isso vai causar muita frustração, porque se antes ela era uma pessoa que gostava do que fazia, que ficava feliz com o desempenho dela, que ia trabalhar por prazer, e ela passa a não ter mais esse sentimento prazeroso, o trabalho passa a ser um peso, ela começa, não de modo proposital, mas ela começa a negligenciar, ela começa a faltar no trabalho, ela começa a não desempenhar as funções que antes desempenhava com prazer. Então, isso vai de fato afetar o desempenho dela e diante da atividade que ela faça, também vai atrapalhar o desenvolvimento das outras pessoas, a produtividade das outras pessoas. Então, é extremamente importante a gente saber que afeta e afeta muito, e essa pessoa precisa de cuidados médicos, cuidados psicológicos, depende do quadro onde ela se encontra. Muito importante esse ponto. Os primeiros passos que a pessoa deve tomar quando percebe que precisa de ajuda? A pessoa depressiva, dificilmente ela se percebe depressiva. Ela fica achando que está triste, que as coisas não vão bem, que é só uma fase que isso vai passar e que em algum momento ela vai reagir. Ela não se percebe depressiva. O ambiente, os familiares, os amigos, até o trabalho, no trabalho as pessoas vão começar a perceber a mudança comportamental dela. Se era uma pessoa feliz, ela começa a demonstrar uma tristeza maior. Se era uma pessoa produtiva, ela começa a negligenciar. Se era uma pessoa que gostava de ser assídua, de ser frequente, de falar bem, de ter vida, ela começa a ficar apática. Então, as pessoas em volta são as primeiras que percebem essa mudança comportamental. E muitas vezes, Jéssica, essa pessoa que está depressiva, ela nem busca ajuda. Os familiares é que percebendo essa mudança de comportamento, que mudança de comportamento? Antes ela fazia atividades que ela gostava muito e eram atividades prazerosas, e de repente aquilo que era prazeroso passa a não ser mais. Então, quem está ao redor dessa pessoa vai começar a observar isso, e geralmente são os familiares que buscam ajuda para essa pessoa. Por isso que é importante dar ouvidos àquelas pessoas que querem o nosso bem. Né? No momento desse, principalmente agindo no início, é de suma importância. No ponto de vista psicológico, quando o afastamento do trabalho se torna realmente necessário? Nós temos direitos, aí primeiro direito é direito à saúde. Então, quando é que é necessário buscar a ajuda e afastar-se do trabalho? Quando percebe que essa pessoa não está sendo mais produtiva, que essa pessoa está ali de modo como se o trabalho fosse um peso. Então, quando essa pessoa está lá, que antes ela ia com alegria, ela começa a reclamar de tudo, ela começa a ver negatividade em tudo, ela começa a verbalizar que não vale a pena trabalhar, que a vida não tem mais graça, que não vale mais a pena viver, que a vida está muito ruim. Então, nesse momento, ela de fato ela precisa ser afastada do trabalho, e ela tem direito a isso, para ela passar por um processo interventivo ou medicamentoso ou psicoterápico, mas ela precisa sair desse trabalho para ela passar por um processo de mudança, para ela se recuperar, para ela se cuidar, e depois sim ela voltar com o mesmo ânimo que ela tinha antes. A gente só não pode mensurar quanto tempo levará, porque cada pessoa reage de um modo diferente. A gente não consegue mensurar se ela precisa de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, depende muito do nível de depressão que ela esteja, mas o que nós sabemos é
essas pessoas precisam ser afastadas, porque senão elas nem vão render no trabalho, elas vão adoecer muito mais e elas podem, inclusive, ter ideação suicida, o que já é um passo muito grave para isso. Porque quando as pessoas sofrem, elas não querem morrer, elas querem sair daquele sofrimento. Então, agora o Setembro Amarelo ele veio para a gente conscientizar essas pessoas. As pessoas que, de algum modo, podem cometer algum tipo de suicídio, elas vão dando sinais, elas vão fazendo ensaios. E um dos ensaios é dizer que a vida não é boa, dizer que não vale a pena viver, dizer que nada presta. Já são sinais que ela está dando e por isso que ela precisa de ajuda e por isso que ela precisa ser cuidada. E o que é mais interessante, Jéssica, as mulheres elas têm mais tentativas de suicídio, porque ela usa materiais não tão letais. Então, as mulheres têm mais tentativas de suicídio e o homem, eles consumam mais o ato, porque geralmente eles usam objetos mais letais. O que eu estou dizendo que se essa pessoa não for retirada do trabalho para ela se cuidar, ela pode chegar a consumar esse ato. É interessante. Às vezes você vê uma pessoa sorrindo de manhã e à tarde sabe que cometeu um suicídio, porque às vezes você pensa que aquela pessoa de fato não tem que estar triste todos os dias. Ela vai dando sinais, mas ali vai intercalando. Uma hora está rindo, outra hora está triste. Mas assim, cada caso é um caso. É verdade, né? Cada caso é um caso. E esses sinais, independente do ambiente, eles precisam ser investigados. Exatamente. Nesses casos de afastamento, o INSS prevê o benefício por incapacidade. O que você observa no paciente para recomendar esse período de afastamento? Essa letargia, esse isolamento. Quando eu estou falando de isolamento, não é um isolamento que ela não quer sair hoje, não quer sair amanhã, mas depois de amanhã sai. É um isolamento de tudo, é um afastamento de tudo, é um afastamento dos familiares, é um afastamento de conviver com amigos, é um afastamento de qualquer coisa que tenha a ver com o social, é o afastamento da luminosidade. Geralmente as pessoas acometidas pelo processo depressivo, elas não gostam de barulho, elas não gostam de luminosidade. Então, esse isolamento, isso sim é preocupante e é nesse momento que, de fato, ela precisa ser encaminhada para o INSS, para ela conseguir se afastar e ela conseguir se cuidar. Isso tem a ver com sobrevida. Isso, Jéssica, a gente conseguindo isso, e você como pessoa do direito sabe disso, fazendo isso a gente consegue salvar vidas, por isso que é importante. Como ocorre a intervenção da depressão segundo a análise do comportamento? Jéssica, nós analistas do comportamento, o primeiro ponto, a gente vai conhecer a história de vida dessa pessoa, o que nós chamamos de história ontogenética. Como foi a infância, como foi a adolescência, quais os momentos de dificuldade que ela passou, se ela tem um repertório amplo ou não para lidar com frustrações, se ela tem um repertório amplo ou não para lidar com perdas, se ela tem um repertório amplo ou não de conquistar alguém, de se deixar conquistar por alguém, se ela tem um repertório de persistência, porque a gente não consegue sempre tudo na vida, mas a gente não desiste. Esse é o nosso primeiro momento. A gente vai fazer o mapeamento da história dessa pessoa para a gente detectar onde é que a gente precisa ajustar alguma coisa. Porque às vezes a gente precisa levar essa pessoa a observar rotas de fuga. Geralmente as pessoas que estão depressivas, que estão com desamparo aprendido, como a gente fala na análise do comportamento, tem saída para ela só não enxerga essa saída. Então a gente vai trabalhar com ela para ela enxergar essa saída, para ter uma qualidade de vida melhor, para ter uma sociabilidade maior. O início sim é muito difícil, é muito doloroso, porque precisa de um esforço maior, e nisso a gente precisa da ajuda da família. Para você ter uma ideia, eu já fiz muito isso. Algumas mulheres que eu trabalho que são depressivas e que elas não têm familiares
para tirar elas de casa, muitas vezes eu vou fazer caminhada com elas, muitas vezes eu vou fazer algum programa com ela para tentar tirar ela, porque ela precisa sair desse isolamento, entende? Só que não pode ser forçado, a gente precisa conquistar e dizer, olha, vamos experimentar só hoje. Se a gente não faz uma caminhada de meia hora, a gente faz uma caminhada de 10 minutos. Sim. Aos pouquinhos ela vai começando a melhorar, principalmente a caminhada de manhã, porque a caminhada ao amanhecer, ela produz dopamina, é o momento ideal para a produção de dopamina, e depois disso, a gente vai treinar essa pessoa para enfrentar as dificuldades da vida, para ela entender que ela consegue, que ela é capaz de enfrentar a vida, e quando ela se sente capaz, aí esses hormônios que eu falei, dopamina, serotonina, norepinefrina, eles já estão sendo produzidos com intensidade maior e aos pouquinhos essa pessoa começa a reagir. É muito lento, sim, é verdade, é muito lento, mas a gente sabe que a gente consegue, porque a ciência já atesta isso para a gente. Então, esse é o nosso papel, esse nosso papel de fazer com que essa pessoa ela aumente o seu repertório social, aumente o seu repertório quando as pessoas têm alguma religião, levá-las para a igreja, conversar com as pessoas que têm algo em comum, conversar com as pessoas que fazem parte da vida dela. Esse é o iniciozinho do processo que a gente sabe que de fato a gente consegue. A gente só precisa de um tempo para trabalhar. A gente só precisa, inclusive, que as famílias aceitem e concordem e se engajem sem criar uma expectativa de uma cura ou de uma melhora rápida, porque não é célere essa mudança, mas ela acontece. Então, o engajamento familiar, de amigos, também precisa ser um engajamento que venha com paciência. Isso, e às vezes os familiares, por não saber a técnica de usar, muitas vezes eles atrapalham mais do que ajudam. Porque a pessoa que está num processo de apatia, de desânimo, se ela for reforçada nesse desânimo, ela vai continuar nesse desânimo. Por exemplo, a mamãe não pode levantar porque ela está depressiva, vou levar água para ela. Ela precisa ser forçada a ir buscar água. Ah, mamãe não quer barulho aqui porque ela está depressiva. E quanto mais se faz silêncio, isso vai reforçando o comportamento dela. Quanto mais as pessoas acolhem, quanto mais as pessoas tratam ela como coitadinha, como doentinha, isso só reforça o quadro. E aí os familiares acham que ajuda, às vezes atrapalha mais do que ajuda. Muito importante esses pontos, tanto para quem está passando pelo processo depressivo, como também para aqueles que estão ajudando, né? Familiares, amigos, parentes. Que conselhos a senhora daria para quem tem vergonha de procurar ajuda? Jéssica, isso é um ponto muito importante. Primeiro porque a nossa cultura ela não é preventiva. Ainda bem que as coisas começam a mudar, mas na verdade a nossa cultura, na sua grande maioria, ela é curativa. Se procura ajuda quando já está doente e não procura para prevenir essa doença. Esse é um ponto importante. E o outro ponto é que, infelizmente, as pessoas na nossa sociedade, elas dão um poder muito grande à medicação. Eu não estou dizendo que ela não tem poder, tem e às vezes precisa, mas eu estou dizendo que elas dão poder à medicação e elas buscam vários e vários e vários métodos. Por último, quando não dá certo, busca terapia. Entende? Então, a gente ainda precisa conscientizar as pessoas que terapia, que psicologia é uma ciência e como ciência ela tem protocolos que faz com que a gente consiga modificar o quadro dessa pessoa, independente de que tipo de patologia seja. Então que bom que nós já estamos mudando, esse espaço que você está me dando é um espaço excelente para as pessoas saberem a importância que a psicologia tem, que não é como antigamente, que psicologia é coisa de doido. Psicologia é coisa de quem quer ter saúde, principalmente saúde mental. Então é extremamente importante as pessoas saberem disso e as pessoas buscarem ajuda
no primeiro sinal de problema, no primeiro sinal de dificuldade em qualquer área da vida dela, porque aí a gente vai fazer um trabalho mais célere e a gente está sendo norteada por uma ciência que não se contesta, porque a gente tem experimentos, inclusive experimentos em laboratório de psicologia, sobre processo depressivo, que a gente já sabe como é que acontece todo o processo depressivo, como é que o organismo reage e como ele reage, e no ambiente que ele está que ele reage. Então, eu penso que a gente precisa começar de verdade a entender que quem é o especialista para cuidar de comportamento é o psicólogo. O médico entende de outras coisas. A gente precisa começar a entender que o processo preventivo é muito mais rápido, é menos custoso do que o processo curativo. Perfeito. É bom saber que quanto antes, melhor. Verdade. Exatamente. Gostaria de agradecer a Valdenice Guimarães por compartilhar tanto conhecimento conosco e reforço, não hesite em buscar ajuda, seja ela para a sua saúde, como também para garantir os seus direitos durante essa fase. Muito obrigada e para homenageá-la, gostaria de entregar esta lembrança. Foi um prazer tê-la aqui conosco. O prazer foi meu, que honra. Espero que goste. Com certeza.